Bom, gente, muitas indústrias criam monopólios que só permitem a circulação de determinados produtos. A indústria agrícola brasileira não é diferente. As plantas alimentícias não convencionais ficam fora da maioria dos cultivos dos grandes produtores rurais aqui do país. Mas uma pesquisadora do Centro Universitário de Brasília se debruçou a estudar esse assunto e acredita que essas plantas podem até combater a insegurança alimentar, que é fruto da desigualdade social. Ela é nutricionista, Isabela Borges, e já está conectada com a gente. Boa noite, Isabela. Seja bem-vinda ao Revista. Boa noite, muito prazer. Prazer é nosso. Isabela, para a gente já começar, quais são as PANCs, as plantas alimentícias não convencionais, e por que a indústria agrícola não fomenta essas outras culturas agrícolas? Então vamos lá. Algumas plantas, eu vou dar alguns exemplos, mas tem várias espécies, isso é bem regional também, né? Então as mais conhecidas aqui no Distrito Federal, provavelmente em outros locais não serão tão conhecidas assim. Mas nós temos Ora pronobis, taioba, bertalha, beldroega, serralha, peixinho, dente de leão, várias espécies. E sobre esse seu questionamento, a gente acredita que elas não são tão abordadas por falta de conhecimento. E foi aí que eu puxei essa pesquisa. Então, a gente acredita que é um conhecimento pouco disseminado, as pessoas não sabem do potencial das punk, e por isso é pouco investido em cima dela, né? Certo. Agora, as punks são mais saudáveis do que outras plantas? Eu amo Ora pronobis aí que você falou. Elas levam menos Ah, agrotóxicos já ou comeu? se aproximam assim da realidade dos alimentos orgânicos? Então, a questão principal é alimento in natura. Não sei se vocês já conheciam esse termo, mas basicamente são alimentos que vêm da natureza. Quando a gente olha o nosso guia para a população brasileira, né, Guia Alimentar para a População Brasileira, que é disponível gratuitamente para toda a população entender um pouco a respeito da alimentação, lá eles falam que a base da nossa alimentação deve ser de alimentos in natura e minimamente processados, menos transformados pelo homem, né? E é essa questão, então, principal. Tem as que são mais conhecidas e tem as que são menos conhecidas, e essa questão. Elas também têm um elevado potencial, mas muitas vezes são consideradas como plantas daninhas e descartadas por falta de conhecimento a respeito do potencial delas. Certo. Agora, o que te levou a pesquisar sobre este tema? Então, na minha matéria do CEUB de Saúde Pública, eu tive uma professora, Bruna Dacante, que fez a diferença na minha jornada. E ela conversou bastante com a gente sobre insegurança alimentar, pessoas em vulnerabilidade, passou muitos vídeos chocantes a respeito dessa realidade que está do nosso lado e muitas vezes a gente segue a vida e não se atenta a isso. E quando a gente abordou essa matéria, eu entendi mais afinco a importância desse assunto da gente que tem conhecimento, acesso, a ajudar essas pessoas. E aquilo me gerou esse start de fazer algo para tentar compartilhar algo que possa ajudar essas pessoas. E aí a gente começou a estudar sobre as punks, que eu não conhecia. Eu, estudante de nutrição, ainda não tinha acesso. Então aí a gente entendeu a importância de estudar mais a respeito, precisam existir mais estudos a respeito desse assunto, e esse acesso precisa para que ajude famílias, né? Certo. Agora, Isabela, por que as punks têm o potencial de combater a insegurança alimentar e quais estratégias pode-se usar aí para difundi-las na nossa sociedade? Então, eu acredito que a gente consegue resumir em 3 pontos. Então, qual é o potencial das punk? O primeiro deles é a questão do teor nutritivo deles. Sim. Então, são plantas com elevado teor nutritivo que pode ajudar essas famílias que têm pouco acesso a alimentos de qualidade. Então, é uma forma de enriquecer qualitativamente e em termos de sabor, enriquecer as preparações dessas famílias que têm pouco acesso por terem pouca renda. Agora, uma outra forma, e que é uma questão, é um ponto até para os agricultores, é que é uma ótima fonte de renda. Por quê? Porque precisa de baixo custo para cultivo, é fácil a reprodutividade dessas punks, então pode ser uma ótima ferramenta para as pessoas, para os desempregados e que estão buscando alguma fonte de renda. E então, além disso, né, por ser de baixo custo,
é mais fácil o acesso às famílias que têm pouca renda, poucas condições. Então é por isso que a gente acredita no potencial das punks. Legal, muito bom. E assim, ó, se eu posso dar um conselho para quem está em casa, planta uma mudinha ali de Ora Pronobis. Gente, é maravilhoso. Agora eu moro em apartamento, não posso, mas já tive, colhia lá da árvore, fazia ali uma saladinha e tá ótimo. Agora, você enxerga um futuro próspero na popularização, assim, das punks aqui no Brasil? Você falou uma coisa tão legal. Você falou, agora eu moro em apartamento. E a gente entra um pouco nesse ponto também. O nosso principal objetivo em disseminar e compartilhar esse conhecimento é a gente mostrar as formas de cultivo para as pessoas. Então, a gente pode incentivar a horta vertical dentro dos apartamentos, nas casas. Então, não só a compra e a venda, mas você produzir dentro de casa é uma alternativa. Eu acredito muito no potencial das punk para ajudar as famílias. Acredito que a gente tenha que disseminar esse conhecimento. Eu produzi um folder para tentar divulgar isso de alguma forma. Eu tenho ainda a pretensão de continuar estudos em cima desse assunto, produzir um material para ajudar as famílias a saberem cultivar e os preparos mesmo dentro de casa. Eu acredito que possa ajudar. É claro que a insegurança alimentar tem vários pontos para que a gente consiga melhorar, não é só essa questão, engloba muitos fatores. Mas é sim um fator que tem grande potencial para ajudar essas famílias. Legal, parabéns pela sua iniciativa, viu? Um abraço para você, obrigada por trazer seu conhecimento aqui para a gente. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Ótima noite para vocês. Igualmente, tchau, tchau.